Adriano, que até um mês atrás era da carreira da Receita Federal e resolveu empreender. Mas, enquanto auditor fiscal da Receita Federal, eu posso dar um depoimento aqui que ele estabeleceu um novo patamar de diálogo da Receita Federal com a sociedade civil organizada. Porque a Receita Federal, todos nós sabemos, é do perfil dela que ela é travada, ela tem as suas limitações. Mas ter um diálogo com o contribuinte, com aquele que paga imposto e ouvi-lo é necessário. E o Adriano estabeleceu isso e por alguns anos eu tive a satisfação de ter diálogo com ele, diálogos bastante profícuos e que avançaram na resolução de problemas cotidianos. Então, faço esse reconhecimento público. E a satisfação de ter o deputado Reginaldo aqui conosco. Temas importantes para o Brasil tem que ter gente competente, Reginaldo, para lidar. Talvez não venham na memória de vocês, mas o autor de uma das leis mais importantes de transparência no Brasil, que é a Lei de Acesso à Informação, é desse deputado, que possibilita a qualquer cidadão ter informação sobre aquilo que ele quer ter conhecimento. E o outro tema que o Reginaldo liderou enquanto presidente da comissão foi a questão da reforma tributária. Ele foi presidente da comissão e o Aguinaldo, que estava no painel anterior, foi o relator. Fizeram uma dobradinha muito boa que resultou, na aprovação daquilo que a sociedade brasileira ansiava há mais de 40 anos, que é um novo modelo tributário. E, nesse sentido, é o que a gente vem conversar um pouco aqui sobre as perspectivas da reforma tributária frente à lei que foi aprovada, frente ao desafio da sua implementação, porque as pessoas ainda não se aperceberam, e eu tenho aqui uma informação, uma pesquisa recente, que fala que 83% das empresas desconhecem a reforma tributária. E isso está aqui, Reginaldo, está aqui, está dia 1º, desconhecem. 77% ainda estão em estágios iniciais de conhecer a reforma. E aí, Reginaldo e Subirá, o setor de tecnologia, que é o meio pelo qual o contribuinte fará os ajustes com o fisco, começamos nessa semana que passou, a testar as primeiras APIs, que são as interfaces de comunicação entre o contribuinte e o fisco, mediada pelos sistemas de gestão tributária. Então, a gente tem um desafio imenso, que é um desafio que não é só da implementação, é de uma mudança na forma de fazer negócios no Brasil a partir da reforma tributária. Então, é nesse sentido que eu queria explorar um pouco dessa dificuldade aqui que a gente tem e desse desafio. E, por que não dizer, da oportunidade também. Então, nesse sentido, a primeira questão que eu coloco, a gente tem instâncias, a gente optou pelo modelo dual, CBS fundindo as questões dos impostos federais e IBS estadual. E a semana passada, e aí eu direciono para você fazer a sua primeira intervenção, Adriano, a gente teve que os fiscos estaduais estão discutindo se o IBS-CBS fará parte da base de cálculo do ICMS, na fase de transição de 7 anos. Então,
para uma alíquota que ainda não está definida qual que é a alíquota, e isso gera uma incerteza. Então, eu gostaria que, só para a gente esquentar, e eu sei que você, enquanto ali assessor do Novo na Câmara dos Deputados, trabalhou na matéria do 16, né? Só para a gente esquentar aqui, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Muito bom dia a todos. Sérgio, muito obrigado. Agradeço e fico muito honrado aqui ao lado do deputado Reginaldo Lopes. Trabalhei por mais de um ano na Câmara. Estava no momento em fazer o relatório e aprovação do PLP 68, depois sancionado como Lei Complementar 214. Vocês dormem, deputado? Gente, esse povo não para, né? Eu pude testemunhar isso dentro da Câmara. Então, é um parabéns, um grande avanço. E nós estamos aí, uma reforma tributária, que ela na verdade, uma reforma econômica de implementação tecnológica e que depende das pessoas. Muito adequado esse fórum, a Brascom, porque é uma reforma de implementação tecnológica. Agradeço, nós pudemos estabelecer um diálogo, um canal direto, na época, entre o SGOB, né, representando a Brascom, e eu, na época, Relações Institucionais da Receita, para que nós, durante a pandemia, tivéssemos uma linha direta, deputado, né, entre todo o setor de TIC e pudéssemos atravessar aquele momento tão difícil para o país, da mesma forma que a gente fez com o Conselho Federal de Contabilidade. Eu venho agora, ex-auditor, ex-assessor na Câmara dos Deputados, né? Estou como presidente do CTB, Comitê Tributário Brasileiro. Nós não temos mais a Secretaria Especial de Reforma Tributária. O Congresso continuará discutindo e debatendo esses temas, mas fora do Congresso, no Poder Executivo, na academia, esses centenas, posso dizer milhares de pessoas trabalharam, assim, não podemos nos dispersar, né? É uma frase famosa da nossa República. Não podemos. Então, o comitê, ele surgiu como uma entidade sem fins lucrativos, inclusive não aceita doações, a não ser de trabalho, de propostas, de trabalho acadêmico, intelectual, para a gente fundamentar um espaço de debate, de diálogo e poder contribuir para os formuladores de políticas e, em especial, com os nossos estimados parlamentares. Nesse um ano na Câmara, me assustou bastante quando, no momento que subiu todo mundo lá no plenário, eu virei assim, vou filmar, porque 30 e poucos anos atrás, eu estudava para o concurso da Receita, eu estou dentro do plenário, né, junto com os deputados ali, eu preciso gravar isso aqui. Estudava Leomar Baleiros, enfim, todo aquele pessoal dos anos 50, 60. Mas eu não imaginava que no dia seguinte nós já tivéssemos assim, algumas dúvidas, algumas perguntas sobre o ICMS incidir sobre CBS e IBS, os tributos novos. Sem entrar no mérito, se isso é jurídico, ou até mesmo no contábil, pensando no sentido prático, pessoal, com 32 anos e 9 meses de Receita Federal, com 23 anos tendo auditado milhares de empresas em loco, né? Eu sempre fui de saliva e sola de sapato, ir lá e ver a operação. Isso traz uma dificuldade enorme para a fiscalização e traz uma dificuldade enorme para a operacionalização dos sistemas. Você cria um cálculo circular, em looping, nos RP contábeis. CBS, entrando no lugar de PIS e COFINS, realmente ela vai diminuir a base de cálculo do ICMS como nós temos hoje. Mas, primeira questão, só em 2027 e 2028. Pela leitura da Lei Complementar 214, eu entendo que a alíquota se autoajusta, porque quando nós reduzirmos em 10% a tributação de ICMS e ISS em 2029, a arrecadação, a alíquota do IBS, ela não é 10% da alíquota de diferença. A alíquota de diferença terá que ser tal que 10% preencham essa redução de 10%. Então, eu entendo que a arrecadação se autoajusta de 2029 em diante. A arrecadação não pode aumentar, não queremos penalizar o setor produtivo, privado, mas também não pode cair, não podemos atrapalhar as políticas públicas, o setor público. Então, para ela se manter, eu entendo que o melhor ajuste é o ajuste pela alíquota e não pela base de cálculo. Você tirando PIS e COFINS, você vai reduzir entre 6% a 7% da massa da base de cálculo do ICMS. Então, a Fiesp, inclusive, em off, né? Assim, não no debate, mas como eu levei esse tema para alguns parlamentares, sugeri a minuta e ela se tornou o PLP 16 de autoria dos deputados, né? Que prevê esse ajuste que o Sérgio acabou de mencionar, para que a gente evite o quê? Do Estado ganhar e não levar, porque isso vai gerar judicialização.
6 em cada 7 bancas de advogado que a gente consultou, de advocacia, de escritórios de advocacia, grandes escritórios, já tinham inicial pronta no início desse ano, quando começou a discussão. Então, para que não haja mais litígio, para que não haja uma frustração de arrecadação, assim, sem levar o debate para os aspectos práticos, poderíamos falar de normas contábeis. CPC 47 e IFRS 15 são normas internacionais de contabilidade. CBS, IBS, o IVA não fazem parte da receita. A base de cálculo do lucro presumido do Simples diminuiu. Isso é contabilidade, é ciência contábil. Então, mesmo sem entrar nesses méritos que a gente torna totalmente defensável, o fato da gente ter o risco de uma tese do milênio, Sérgio, né? É por isso que eu defendo que o ajuste seja feito pela alíquota. Pela alíquota, ele é simples. Pela base de cálculo, vai tumultuar para o contribuinte, para os RP, né, para os filiados da Brascom, e vai complicar também para a fiscalização. É muito mais difícil para nós, pensando como auditor fiscal, décadas lá dentro, né? Então, eu creio que esse é um avanço muito importante e torço muito para que a gente avance nesse sentido, Sérgio. Muito obrigado, Adriano. Deputado, algum comentário em relação a isso? Que eu vi que o senhor estava concordando com o Adriano, fique à vontade. Então, bom dia para todos, né, e todas. É um debate que envolveu muito o Pacto Federativo e o futuro comitê gestor. De fato, tem impacto se a gente não optasse por colher a decisão dos governadores na base de cálculo, mas evidente que o Adriano ele foi preciso. Acho que acaba sendo uma matéria de debate sobre a constitucionalidade da inclusão na base de cálculo. E, de fato, eu fui relator da regulamentação, regulamos permitindo, que era uma negociação junto ao Concefaz e aos secretários estaduais, mas é um debate que, de fato, temos aí um prazo até 29 para fazer os ajustes. É possível, você tem 2 caminhos. Ou permitir. É ruim, né? Porque a reforma ela vem no princípio da não cumulatividade plena, né? Então, parece que você inicia ali meio herdando um passado, né? E talvez, se a gente encontrar uma mudança... Porque assim também previu a Constituição 132 nessa transição, né? Não sei se o próprio PLP resolveria, mas, independente, eu acho que é possível também fazer o ajuste da receita pelo alíquota. Até porque depois nós regulamos, para além da questão quinquenal, das avaliações dos impactos sociais e econômicos e também o cálculo da alíquota, na transição nós vamos fazer um cálculo anual. Então, é possível, sim, você transferir da base de cálculo para a alíquota. Deputado, aproveitando que o senhor está com o microfone e engatando que você propôs um requerimento para a instalação de uma comissão de acompanhamento, né? E você acabou de falar justamente isso, quer dizer, esse acompanhamento tem que ser feito, e eu entendi pelo teu requerimento que você está instando o parlamento a instituir uma comissão permanente aonde esses ajustes possam ser discutidos. É isso? E como está esse requerimento? Então, hoje eu até tenho uma reunião com o presidente Hugo Mota. Nós vamos trabalhar para votar até a semana que vem o PLP 108. Como ele tem muitas interfaces, não tem a comissão de acompanhamento externa, mas se a gente olhar para o novo relatório do PLP 108 que saiu do Senado, já fizemos ajustes, especialmente no modelo de cobrança do split plan. Foi necessário as linguagens e outros ajustes do ponto de vista da boa técnica legislativa, do bom texto. Então, isso demonstra, Sérgio, que é necessário que a sociedade brasileira tenha no parlamento um espaço institucionalizado para fazer as correções de rumos até 2032, porque a transição vai até 32. Então, nós estamos esperando concluir essa votação, sancionar a lei do comitê gestor, e assim, acho que o ano que vem a gente inicia um ano com essa comissão externa constituída para a gente permanecer um fórum
permanente diálogo com todos os setores da sociedade civil organizada, como também acompanhar as demandas, né? Tem aí uma reforma, como o Adriano colocou muito bem, ela também é regulatória, né? Por incrível que pareça, fui discutir com todos que estão envolvidos diariamente no Espírito Pleno, o Espírito passa a ser quase regulatória pelo Banco Central. Precisa de uma regulação para que ninguém fale, não vou fazer. Tem que ser uma exigência do sistema financeiro. Então, quando a gente desenhou, já não tratou como regulatório. E tem muita tecnologia. Para esta reforma ser perfeita, assim, perto da perfeição, ou pelo sucesso dela, em especial para diminuir a alíquota, a tecnologia tem que funcionar. A tecnologia que é o instrumento para o Brasil sair de um imposto que por dentro é 35, que por fora seria 53, e trazer por fora para 26,5, que está lá o teto, para alcançar esse teto, o princípio do direito tributário vai ter que prevalecer. Quando todos pagam menor carga tributária. Para isso tem que funcionar o quê? Tem que combater a economia informal, que deve ser uns 2 trilhões, a economia subterrânea, com prêmio de cidadania fiscal, né, incentivando todo mundo a passar o CPF. Tem que funcionar para valer o cashback. Inclusive, eu vou apresentar uma proposta do cashback progressivo, que eu acho ele muito mais interessante do que as alíquotas diferenciadas. Ele é muito mais justo do ponto de vista tributário. Quem ganha mais recebe menos devolução personalizada e quem ganha menos recebe mais devolução personalizada. Isso dá ao sistema brasileiro uma popularidade e talvez seja um exemplo para o mundo, onde um sistema tributário da tributação indireta, que é mais resiliente, redundante, pagamos todas as horas progressividade. Seria um case de sucesso, pioneirismo para o mundo modernizar seus IVAs. Como também o Espírito Pleno será outro instrumento pioneiro para que o mundo possa combater fraude, sonegação e inadimplência. Então, esse instrumento do Espírito, ele é fundamental para reduzir no mínimo 5% a alíquota futura do imposto. Então, olhamos bem, além de uma boa legislação do crédito pleno, de uma boa legislação, que eu acho que nós demos uma tropicalizada, mas isso é normal, mas a gente traz também nesse modelo tropical, vamos dizer assim, do IVA desse século XXI, mudanças que poderão ser extremamente importantes para o futuro do IVA no mundo, que é progressividade no imposto indireto, que é, de fato, fazer um cashback para fazer justiça tributária e justiça social, e tecnologia para fazer uma modernização perfeita de apuração, distribuição de crédito e distribuição da arrecadação de maneira instantânea. Isso é uma revolução completa. Isso para quê? Para produzir riqueza, né, gente? Nós estamos falando isso aqui, é o seguinte, nós queremos melhorar um ambiente de produtividade, um ambiente de competitividade. Nós queremos eficiência. O Brasil é um país que está na armadilha de ser um país de renda média pequena. Temos emprego, mas não temos renda. No final do mês, sobra mês no final do salário. Isso cria uma insatisfação extraordinária da base popular do país. Para a gente formalizar essa economia, a economia tem que crescer, tem que ser com valor agregado, tem que produzir riqueza e tem que pegar essa riqueza e aumentar a renda per capita do povo brasileiro, que infelizmente hoje é menor do que a China, com 1,5 bilhão de pessoas, um país que só tem 200 milhões de habitantes, com essa abundância territorial de riqueza do clima e do subsolo. É isso que nós vamos fazer esse país crescer permanentemente. Quando o país cresce e distribui renda per capita, não tem mais problema no país. Avança, todo mundo ganha. Excelente, uma revolução mesmo que a gente está vendo, né? Nós estamos falando, a gente fala reforma tributária, mas é uma revolução nos próximos, cultural mesmo. Toda revolução cria uma bagunça, né? Da forma de fazer negócios, né, no país. Mudou totalmente. Mudou totalmente. Agora, temos alguns desafios, né, colocados, e, Adriano, pegando aí um pouco do histórico de 32 anos na Receita? E 9 meses. Em 9 meses, 32 anos. Estava quase aposentando, né? Isso, os últimos 13 meses na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, né? Como o deputado falou, quer dizer, o intermediário que vai fazer isso é a tecnologia, que vai intermediar entre o fisco e o contribuinte é a tecnologia. E para que a gente, estamos aqui num evento do setor de tecnologia, para que a gente se movimente, para que a gente produza a tecnologia que vai fazer essa intermediação, a gente precisa das publicações que dão conhecimento
para que a gente possa, através das análises, né, dos sistemas, eu possa fazer o desenvolvimento dos sistemas, a capacitação, a implementação, enfim, todo o processo. E aí, hoje, a gente carece. Eu estava vendo aqui, dos serviços novos que serão tributados, nada foi publicado. Então, assim, água, gás, bilhete de passagem aérea, pedágio, locação, betes, transporte internacional, a gente não sabe como será feito, consequentemente, a gente não desenvolve os sistemas para isso. Como que você vê esse delay que tem hoje entre essa concepção que é necessária ter do que vai se fazer para que a gente tome conhecimento e desenvolva os sistemas que, como o deputado falou, é o CERN que vai operacionalizar. Como que você vê isso e como que a gente pode trabalhar para que a gente possa acelerar esse processo? Obrigado, Sérgio. Eu esqueci de comentar, você convidou 2 economistas para a mesa, viu? Por isso que a reforma tributária também é uma reforma econômica, tinha um economista cuidando dela. Essa questão das definições, ou da indefinição, ou parcial definição, ela é desafiador no momento, mas graças a Deus foi que em janeiro de 2023, foi quando eu deixei o RI da Receita, assumi como coordenador operacional de fiscalização. Eu não lembro quem foi o primeiro deputado, mas alguém dos municípios do estado ou da Receita, nós começamos a conversar, falou, gente, a reforma vai passar esse ano. Como que vai ser? E a gente começou a discutir no nível técnico operacional, antes de ter comitê gestor, até tinha um outro nome que eu esqueci agora, antes a denominação era outra, mas nós começamos a nos preparar ali. O que causou esse atraso para esses documentos novos é o seguinte, prevíamos utilizar uma declaração para os regimes especiais, uma DERE. Você me manda um relatório no final do mês. Para a maioria dos regimes específicos, por exemplo, para imóveis, seria a DERE. Vamos aproveitar de IMOB, é uma declaração que hoje imobiliárias, construtores e incorporadoras já entregam para a Receita. Vamos fundir isso com a DOI, né? Uma informação que cartórios, registros de imóveis já entregam. Como a gente estamos avançando com muita tecnologia, né? Setor privado, setor público, para implementar essa reforma, percebeu-se que, para que a gente tenha apuração assistida, que nada mais é do que a Receita e os estados e municípios enviarem para as empresas um extrato mensal, assim como o banco já faz para nós há décadas. Por que a Receita pede o extrato no final do mês e depois diz que você mandou o extrato errado? É que hoje não tem todas as informações. E quando tem, não tem ao mesmo tempo. Então, quando começou-se a discussão para a apuração assistida, percebeu-se que precisaríamos ter o máximo de informação em documentos fiscais e não em escriturações mensais. Daí veio o desafio. E aí, essas operações, esses novos documentos fiscais, como esse que você citou, por exemplo, do pedágio, né? NFS Via, porque aí eu já vinculo com o split, com o próprio pagamento eletrônico. Então, o que pode ser feito é intensificar a cooperação. Cada um desses documentos novos já tem participantes aí do setor privado, mas eu queria que tem que fazer aí um. Para nós não, deputado, mas para o pessoal tem que suspender o recesso no final de ano, né? Aliás, pessoal, esses grupos já vêm trabalhando 24/7 há não sei quanto tempo. Eu acompanhei isso antes de ir para a Câmara, lá na Câmara, e saí da Câmara. Quando eu saí da Câmara, eu falei, agora acho que eu vou poder dormir. Eu continuo na loucura, viu, deputado? Então, eu vejo que a cooperação, essa aproximação, falo como sugestão, não é de forma alguma como crítica, mas até uma maior abertura dos fiscos. Eu acredito que alguns grupos têm isso já no DNA, como, por exemplo, o ENCAT, porta aberta total, sempre interação, mas tem isso em todos os âmbitos, tomando o ENCAT como uma boa prática, né? Por meio dessa cooperação, trazer logo a definição desses documentos. Enquanto isso, e aí eu tenho que fazer justiça, até uma observação que a Brascom já fez em outras oportunidades e hoje mais cedo, de aumentar a comunicação. Para o mercado saber, como a Brascom já sinalizou em outras oportunidades, olha, para que as empresas não cobrem seus RP, os clientes do RP não cobrem as provedoras de RP como se essas não estivessem fazendo as entregas. Porque os fiscos precisam de definições, parte vem do mercado, parte ainda depende de regulamentação,
residual, mas tem um pouco do PLP 108, mas o principal nesse momento acho que é a comunicação. Pessoal, fica tranquilo, o que não está pronto nós não vamos exigir de ninguém. Ano que vem não é para arrecadar, a Receita Federal não vai ter nem código de DARF para recolher a CBS, né? Então, eu acredito que é comunicação e cooperação. Perfeito. Nesse sentido, a Receita, semana passada, publicou, ou comunicou, não sei se isso saiu numa publicação, que não fará as fiscalizações, né, até por conta dessas questões que você está falando, de indefinições ainda, que né, é natural do processo. Deputado, a reforma tributária ela trouxe a questão do consumo, não? Então, a gente acredita, estamos empenhados em pôr os melhores esforços para que, através da reforma tributária, a gente consiga reduzir a carga tributária, ganhando competitividade. Para o setor de tecnologia, isso não basta, porque grande parte dos custos do setor de tecnologia é mão de obra. A gente tem empresas que, do custo total, 65% a 70% do custo total é mão de obra, dependendo muito se está mais para serviços, dependendo muito das características, mas é um componente importante. E isso ficou por uma segunda etapa, né? Não se colocou isso na reforma tributária do trabalho como uma discussão. Mas para termos competitividade completa, né, a questão do custo do trabalho é preciso ser olhada. E aí eu vou contextualizar um pouco, porque eu queria a sua opinião. O senador Laércio Oliveira, há um mês atrás, apresentou uma PEC, fruto de uma resposta oficial do Ministério da Fazenda, quando, e você lembra bem, porque a gente atuou bastante contigo lá, quando do debate da desoneração da folha, ele oficiou a Fazenda perguntando se quanto que eram os valores nos últimos 3 anos e se os 20% da contribuição previdenciária fosse substituído por um percentual sobre o faturamento bruto das empresas. Qual que seria esse percentual? Percentual respondido pela Fazenda, pelo Barreirinhas e pelo Haddad, 1,4%, para ficar neutro. Mesma arrecadação, né? E aí a PEC que ele apresentou um mês atrás traz esse conceito da questão de mudar, não é a CLT, só para também ficar claro. A CLT permanece com todas as condições que a CLT tem, mas a contribuição previdenciária ele coloca uma mudança de base, ao invés de ser da folha, ir para o faturamento bruto. Como você vê isso, deputado, numa situação de competitividade, olhando para o Brasil ficar, né, mais competitivo, uma vez que a gente já endereçou a questão do consumo? Então, Sérgio, do ponto de vista teórico, não do ponto de vista prático, porque do ponto de vista prático temos que ter responsabilidade com o equilíbrio fiscal e responsabilidade com as políticas públicas em curso. Eu sou contra cobrar imposto de dinheiro, ou seja, eu sou extremamente contra o IOF. Na reforma tributária, a gente até pensou em acabar com o IOF, mas tinha uma arrecadação, isso é alterar já a maior alíquota de IVA do mundo, porque essa foi a opção do sistema tributário brasileiro, ou seja, a gente arrecada o dobro em consumo do que arrecada o mundo arrecada o dobro em renda e patrimônio. Então, nós fizemos uma opção de arrecadar do consumo e arrecadar menos do patrimônio e da renda. Então, você precisa girar esse navio, né, para que a gente possa, então, modernizar também as bases de tributação mais justas. Então, a gente acabou eliminando do IOF dos seguros e também de plano de saúde, porque aumentava o custo para o consumidor. O IOF permaneceu. A outra questão é também cobrar imposto do trabalho, né, da folha. Eu acho que é mais moderno você cobrar do faturamento, porque aí você
não penaliza o setor intensivo em mão de obra. Você cobra aí um percentual do faturamento. Eu acho que todos esses ajustes vão ocorrer no longo do processo. Nessa transição, nós fizemos um compromisso federativo, e assim tem que ser, de manter o nível da arrecadação. Então, qualquer invenção, no início do processo, levaria um cálculo absurdo de uma futura alíquota. E é bom lembrar que o imposto sobre consumo, por tese, ele é muito regressivo, porque o Brasil é um país de renda muito concentrada, né? 90% tem um equilíbrio de renda, mas 10% da população tem 50% da renda, e um cidadão de menor poder econômico, ele gasta 100% do seu renda no consumo, e às vezes no consumo de mercadorias, e sobra muito pouco no consumo de serviços, ele não compra serviço. Então, por isso, se amplia aí o caráter muito regressivo. Por isso, vem o cashback. Depois veio as alíquotas diferenciadas, que quando você limitou o cashback também, Sérgio, para quem está no CAD único, seria um erro achar que só tem pobre no CAD único, né? Então, nós estamos dizendo, então, pobre, renda baixa é meio salário per capita? Não, 3, 4, 5 salários, a classe média também é renda per capita pequena. Por isso que a gente combinou cashback de devolução personalizada com sistemas de alíquota diferenciada. Mas que no futuro isso pode ser revertido. É porque as pessoas são muito desconfiadas, né? Ninguém acredita que o governo... deputado, conta outra piada, o governo vai devolver dinheiro de imposto, né? Ninguém. Caiu na receita do Adriano e nunca devolveu, né? E o setor empresarial também não acredita nisso, que vai ter uma devolução super inteligente, mais instantânea. Então, todo mundo tem uma desconfiança. Então, é evidente que, por processo, passo a passo, acho que a gente tem um modelo que demorou 40 anos a ser modificado, mas ele é muito vivo e dinâmico. A própria avaliação de 5 anos, essas questões de impactos sociais e econômicos, nos permitirá, de fato, fazer adequações mais ajustadas, né? Eu acho que essa questão da folha é, com certeza, uma questão que nós vamos resolver para o futuro. Agora, é bom lembrar que o setor de telecomunicações, ele é atividade meio, ele vai acreditar. Então, o setor de telecomunicações não vai ser prejudicado. Que bom que tenha essa visão, mesmo porque, deputado, a gente tem que olhar, né, que o déficit da Previdência só cresce, né? Então, já se começa a sinalizar que teve você sabe melhor que eu, né, que já começa a pressionar por uma nova reforma da Previdência. E reforma da Previdência reduz benefícios e aumenta a alíquota, né? Aumenta tempo, é isso que vai acontecer. Então, ou a gente discute um novo modelo de financiamento para que seja mais sustentável, uma vez que as questões... Como diz, a qualidade de vida é inversamente proporcional ao direito previdenciário. Ao direito previdenciário, né? Uma vez também que as novas populações entrantes no mercado de trabalho também têm outras ambições, né? Querem ter mais autonomia, e a CLT, né, mais flexibilidade. A CLT é um modelo rígido. Então, assim, isso não dialoga com o novo público que está no mercado de trabalho. Então, a gente precisa enxergar isso, e que bom que o parlamento está vendo isso. Antes de abrir, Subirá, para perguntas aqui da plateia, e também respeitando o nosso horário aqui, a gente sabe, talvez você tenha números melhores que o meu, mas 99% das empresas são micro e pequenas empresas. Aqui, para esse público, né, para quem vai nos ouvir gravado, para quem a gente vai compartilhar, esse público tem conhecimento, tem informação, tem condição de acessar as melhores cabeças para terem as orientações. Mas os 99% não têm, né? E, como eu disse no início, desconhecem o que está acontecendo. E não houve a exceção quando da tramitação da reforma tributária, que houve uma proliferação da mídia. Agora não. Ninguém falou que a reforma tributária vai entrar dia 1º de janeiro. Não está reverberando isso. E aí tem uma dificuldade de como inserir pequenas e médias empresas, como inserir pequenos e médios municípios também, porque são parte integrante. Lembrando que, e aí é um dado do Ministério da Gestão, e já passo para as suas considerações,
77% dos investimentos dos municípios feitos em sistemas vem de arrecadação própria. Isso quer dizer o quê? Na minha leitura, quando eu tenho que comprar uma dipirona ou investir num sistema, o que eu vou fazer? Eu vou comprar dipirona, né? Eu não vou investir em sistemas. Então, assim, ou a gente tem uma visão de uma política para inserir pequenas e médias empresas com acesso a diagnósticos, acesso a consultorias, acesso a linhas de financiamento, ou a gente vai ter muita dificuldade de, como o deputado falou, de trazer para a formalidade, inclusive, eles participarem dessa dinâmica produtiva que a reforma tributária trará. Como que você vê isso? Sérgio, eu acredito que a história já deixou uma dica para a gente, eu poderia dizer até uma lição, né? Eu creio que o profissional contábil, o contador, tem um papel fundamental. Há 3.500 anos atrás, no Egito, vocês conhecem a história dos 7 anos de vacas gordas, vacas magras, enfim, né? O faraó tem um sonho, tira alguém da prisão lá, o José, e ele interpreta o sonho e fala: faraó, tem uma coisa chamada ciclo econômico. Nós vamos entrar num ciclo de prosperidade e a gente precisa de uma política econômica anticíclica. O faraó: sério, como nós vamos fazer isso? Olha, nós vamos guardar o excedente dos anos bons e vamos usar isso como gasto público nos anos difíceis. Como que a gente vai fazer? Olha, nós vamos criar um IVA. Infelizmente, né, fez o seu papel lá, deputado, né, o José. Nós vamos criar um IVA de 20%. Então, não tinha soja nem milho, mas trigo com certeza. 20% da colheita vai para um CD, um armazém, um centro de distribuição. Aí eu quero chegar no ponto. Mas como é que a gente vai organizar tudo isso? Na porta, literalmente na porta de cada armazém desse, você vai ter um contador. A palavra em hebraico que está na Torá, na Bíblia, é contador. Então, ele fez essa função de, ao mesmo tempo que controlava, ele instruía como fazer, né? Direto com o público. Então, me parece que o profissional contábil, aqui na nossa realidade, é esse que está ao lado do empresário, do pequeno empresário. Como você bem falou, Sérgio, nós temos, em números redondos, 25 milhões de CNPJ. Menos de 200 mil estão no lucro real. Somando com o presumido, vai dar 1,5 milhão. Nós temos 23 milhões de MEI aí que estão no Simples, incluindo o MEI, né? Então, o contador, ele é o primeiro contato do empresário com o fisco, com o tributo. Então, eu acredito que por meio de parceria do Conselho Federal de Contabilidade, a FENACOM, né, a Federação Nacional que inclui também as empresas, os escritórios de contabilidade, claro, junto aí com outros organismos. Temos os núcleos, né, os NAF, a Receita Federal, por exemplo, aqui não fazendo propaganda nacional, mas ela tem núcleos de assistência fiscal. Então, estender isso talvez com servidores também de Estado e município. Você pode trazer profissionais, professores da contabilidade. Isso conta, inclusive, como um estágio para o estudante de contabilidade. Então, essa força-tarefa, uma política pública, né? O SEBRAE fez algo parecido quando do Simples Nacional, aproximadamente 20 anos atrás. Então, acredito aí dos 500 mil de contadores e em torno de 80 mil escritórios contábeis, seria uma ótima capilaridade para a gente levar isso para o grande público. Perfeito, Adriano. Obrigado pelas considerações. Eu queria abrir, o deputado está com mais 5 minutinhos aqui conosco, alguma consideração da plateia, queira fazer alguma pergunta, principalmente vocacionada para o deputado. Por favor, o microfone chegue ali para o Carlos, fazendo um favor. Por favor, se identifique. Bom dia, deputado. Meu nome é Carlos, eu sou da Contabilizei. Falando aqui sobre o futuro, né, de 2026 e pensando ali no PLP 108. A gente escutou do deputado Mauro Benevides nessas últimas semanas que esse projeto poderia ser votado ainda esse ano, né? E a gente gostaria de entender melhor qual é a previsão disso, até considerando o quanto as obrigações que estão estabelecidas lá vão ser importantes para que a gente se adeque para 2026 e para os anos seguintes, né? Imagino que isso, inclusive, conversa com o que o Adriano estava comentando, né, sobre o papel dos contadores e sobre o papel que esses entes, até o Conselho Gestor do IBS, vão ter nesse processo. Boa pergunta, Carlos. Ele precisa ser votado esse ano.
É bom lembrar que na 214 a gente criou provisoriamente o comitê gestor para esse ano. Então, se não for votado, não sei se tem que editar medida provisória, mas não tem como aplicar recursos e seu funcionamento pleno. Então, hoje à tarde, nosso GT, os 7 deputados que eu fui relator, nós trabalhamos esses últimos 30 dias, demos parecer em todas as alterações e vamos entregar hoje 14h30 para o Hugo Mota e também para o deputado Mauro Benevides. Nós precisamos agora, essa semana, mais tardar no início da outra, terminar e consolidar a reforma tributária. Então, acho que isso é urgente, dá previsibilidade, tranquilidade, e vamos todo mundo organizar agora a infralegal, alguns ajustes, tecnologia, ver como é que a gente faz os suportes necessários, essa comissão externa, junto com a sociedade, comitê e todos esses setores também das associações de setores econômicos, que são fundamentais para a gente popularizar a reforma. Acho que a Adriana traz aqui um setor muito importante, que é o contador. A gente também fazer alguns seminários com os conselhos nos estados, é isso. Acho que todos nós temos aí, vamos dizer, a obrigação, até contra o cidadão e cidadã, da gente levar a boa informação, né? Acho que a partir de agora a gente tem que ir para mãos às obras, né, na prática da implementação da reforma tributária. Mas obrigado pela pergunta. Mais alguém? Aqui, por favor, mais uma. Aí a gente encerra em respeito ao horário do deputado que está privilegiando a gente aqui em detrimento a outras agendas. Eu sou Maria Goretti, da Accenture. Minha pergunta é para o deputado. Como foi dito no início, muitas empresas não estão sabendo por qual caminho que tem que seguir, o que é prioritário, o que tem que ser feito. Dia 1º de janeiro está batendo na porta, todo mundo sabe que a lei diz que temos que estar entregando. Imagine a cabeça de quem é pequeno, que nem tem a noção. Então, uma das grandes dificuldades que nós, como uma grande empresa de tecnologia, estamos encontrando junto aos nossos clientes, porque nós trabalhamos com indústrias e empresas de muito grande porte, é a efetiva, o pronunciamento das autoridades em relação a prazos. Tá? Então, assim, sabemos, se você olha pela lei e pela emenda constitucional, a entrada é 1º de janeiro, mas nem tudo está pronto, nem tudo está regulamentado. O comunicado da Receita semana passada, ele foi igual uma garoa que deu, assim, apagou um pouquinho do incêndio, mas ele não é o suficiente. Por quê? Porque ele também não coloca datas e prazos. Isto eu preciso já para 1º de janeiro, isso não. É o caso, por exemplo, de muitos itens que a Cefaz, a ENCAT, ela vem regulamentando, vem colocando, mas ela não é uma legislação. O que precisa ser feito para que as entidades, não sei, Câmara, deputados, a legislação seja efetiva? Isto é válido, isso precisa ser entregue, isso não é entregue. Quem seria que poderia fazer isso? Então, na 108, a gente até teve uma alteração, mais 60 dias, né? Então, início de março, para fazer o destaque dessa obrigação acessória, na verdade, né? Então, é evidente que esse ano é um ano de muito... A palavra já fala teste, é uma obrigação acessória. É evidente que não dá para final de dezembro do ano que vem. Não, agora que a gente... É ruim para todo mundo. É ruim para o setor de tecnologia e péssimo também para o setor produtivo. Então, eu acredito que... Olha que interessante. Eu lembro que a maior dificuldade de aprovar a reforma tributária foi a descrença. Então, geralmente, eu ia no setor do agro, do comércio, da indústria, e falava assim, todo mundo não acreditava, recebia, mas achava, mais um, né? Mais um coordenador, mais uma comissão, mais um relator. Eu falava assim, mas vocês concordam com a reforma? Eles falavam assim, sim. Então, vamos combinar uma coisa? A gente desce, dá uma declaração à imprensa que nós apoiamos a reforma. Ressalvado destacas. Aí eu brinquei um dia da sanção que, ressalvando destaque por destaque, a reforma foi aprovada. Um bom mineiro, né? É isso. E quando foi na última semana, aí todo mundo foi para Brasília. Olha, mas vai votar mesmo? Vai, como assim? Aí depois aprovamos. Então, aí o setor inteiro apareceu.
é assim mesmo, né? Brasileiro tem um pouco essa cultura, né? Deixar assim para a última hora, infelizmente. E quando foi na regulamentação, a pessoa está dizendo que não vai regular. A oposição está dizendo que não vai regular. Eu falei, gente, mas vai cometer o mesmo erro lá da emenda constitucional? Já fizemos a emenda, vamos começar a tempo e tratar a especificidade, os cálculos das alíquotas efetivamente de cada setor, quais que merecem um regime diferenciado ou específico, vamos organizar com tempo. E aí eu acho que foi muito mais participativo, porque de fato já tinha uma emenda constitucional. Então, eu acredito que vai correr bem esse ano de 26, acho que foi um acerto fazer esse ano teste, essa obrigação acessória, e eu acho que aí todo mundo tem um prazo adequado e tem acompanhado. Eu lembro quando eu fui ao CDE, nós ficamos lá uma semana para ver a operação do IVA, o secretário-geral, os 38 países lá com representação, eles não acreditavam que era possível fazer, por exemplo, o split. E nós vamos fazer. Entre empresa primeiro, mas vamos fazer. Aí eu brinquei, vocês também não conhecem o PIX, vocês não conhecem o eletrônico, vocês não têm nota fiscal, vocês não têm declaração pré-preenchida, vocês não têm CAD único, vocês para mandar dinheiro na pandemia, vocês mandam cheque pelo correio. Então, respeita um pouquinho, né? Acho que também, às vezes, o país, ele modernizou muito, até porque um país que sobreviveu à inflação de 4.800 e pouco, o empresário aprendeu a fazer muita coisa e a Receita também. Então, nós fomos nos modernizando muito. E nós somos um país muito tecnológico, muito moderno. E, às vezes, a gente também não fala isso para o mundo, né? Então, eu quero voltar lá depois e falar, te falei que era possível? Porque eles falavam, não, se vocês fizerem tudo isso, vocês vão promover mudanças significantes no mundo. Então, é isso. Olha para você ver o PIX brasileiro. Agora está lá no Banco Mundial pensando um PIX mundial. Não sei se vai conseguir, para os interesses econômicos de bandeiras de crédito, de cartões, isso é bilionário, né? Mas o PIX brasileiro, em 5 anos, economizou de tarifa bancária 110 bilhões do consumidor, do usuário do sistema financeiro. Com o PIX parcelado, calcula que é 100 bi por ano. É muito poder, muito dinheiro, é muito interesse. Vou dar um exemplo que eu estou super animado, nós vamos estar juntos, o parlamento também vai estar presente, nós vamos constituir esse grupo de acompanhamento, e isso é obrigação do parlamento brasileiro, ter um canal institucionalizado para ajudar a sociedade a mediar, seja por dentro da Receita, por Ministério da Fazenda, pelas legislações infralegais, ou até mesmo por novas alterações e mudanças, ou constitucionais ou lei complementar. Eu mesmo estou liderando uma emenda constitucional, porque não tem mais crédito, não tem mais incentivo tributário, mas a lei de incentivo à cultura nos estados e municípios, nós vamos ter que dizer que esse não é um incentivo tributário, ele é não é incentivo setorial, ele é um crédito reputacional. Por isso, é permitido, talvez, as empresas fazer fomento indireto à cultura e do esporte. Se isso não for alterado, os estados não vão conseguir regular. Então, por exemplo, mais uma necessidade, já essa de emenda constitucional. Então, eu estou dizendo que é possível, sim, a vida é dinâmica, o mundo é vivo, as demandas ocorrem, o legislador deve responder aquilo que a sociedade já é prática. É para isso que é o legislador. Na verdade, as coisas nascem primeiro na sociedade, depois materializam em legislações, né? Então, é isso. Gente, eu vou ter que pedir perdão, porque, de fato, eu tinha uma reunião às 11h30 e de uma regulação do setor. Eu fui relator da modernização dos contratos seguros no Brasil, com a boa prática internacional, regulamos o setor do mutualismo e cooperativismo. Eu tinha uma reunião às 11h30, já pedi meia hora, ainda vou ter que chegar até o evento, mas eu quero agradecer a participação, o Adriano, também como um profissional conhecedor todo o sistema tributário brasileiro, também do nosso órgão, que é um respeitadíssimo, que é a Receita Federal, e agora deu essa contribuição aí no setor também e outras atividades profissionais na sociedade, vai contribuir muito também com essa consolidação do sistema tributário. Então, agradecer ao Adriano por ter participado conosco lá na Câmara dos Deputados, né? Liderando um partido importante, trazendo uma visão importante também como deve funcionar o sistema de tributação para que o mundo possa prosperar, possa produzir riqueza. Então, muito obrigado, Adriano. E de compartilhar esse momento aqui de troca de ideias, saber. Sérgio, um abraço com o seu nome, eu agradeço, né? E o público está aqui, né? Porque não tem graça se a gente for falar sem público, né? Então, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Obrigado. Nós que agradecemos, deputado Reginaldo, por essa fala esperançosa e motivadora, né? É muito bom terminar
né, em alto astral. Então, assim, essa crença que você nos passa aqui é aquilo que a gente, apesar das dificuldades, as dificuldades são inerentes, estão para ser superadas, mas essa crença sua é também a nossa crença de ver um país diferente em momentos futuros. Agradecer em meu nome, em nome da Brascom, a presença do Adriano, a sua presença. Muito obrigado por ter abrilhantado aqui o evento. A Brascom agradece a presença de todos e todas neste Tech Forum Pocket Brasília. Seguimos comprometidos em fomentar debates qualificados, promover políticas públicas eficientes e fortalecer o setor de tecnologias da informação e comunicação, como motor do desenvolvimento econômico e social do Brasil. Só finalizar? Convido o senhor Sérgio Sgobi para fazer as considerações finais. Gente, muito obrigado a todas e a todos que estiveram aqui conosco. 2 temas muito do nosso cotidiano, que vão permear, inclusive, o nosso futuro. A gente, recorrentemente, né, pelo menos a cada 3 meses, a gente está fazendo esses encontros. Então, ano que vem, esperem com temas atuais, talvez, né, os mesmos temas, porque pode ser que a gente esteja em momentos diferentes e seja necessário, mas a gente faz esses encontros aqui em Brasília e em São Paulo também, no sentido de compartilhar informação, trazer as dúvidas que vocês, nossos associados ou prospects que estão olhando para a Brascom como uma instituição que os represente, possa ter informação qualificada, que é isso que nos 2 painéis a gente procurou trazer para vocês. Muito obrigado pela presença de vocês, meu nome, em nome da Brascom, uma satisfação estar aqui com vocês nessa manhã. Muito obrigado.